Salve, salve, família! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo a gente aí. Estamos iniciando mais uma semana da juventude aqui, dentro dessa organização da FEAC. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vou começar me apresentando, né? Eu sou a Duda Crespa, sou uma mulher negra, tenho dreads, estou aqui com um macacão listradinho e um batom roxo para ficar bem bonita para conversar com vocês hoje. Eu sou produtora cultural aqui da cidade, tenho 26 anos, estou conselheira da juventude também, e com muita audácia, muita honra, muita felicidade, estamos iniciando aqui essa Semana da Juventude. E daqui a pouquinho também vai chegar o meu parceiro Edson. E aí a gente vai. Enquanto isso, vamos seguindo as apresentações, certo? Hoje eu vou guiar vocês aqui nesse evento, mas quero chamar aqui o pessoal que está por trás, né, de toda essa organização, de toda essa movimentação que acontece dia a dia dentro da FEAC, dentro dos conselhos, dentro das coordenações, né? E vou começar aqui chamando, então, essas apresentações para a gente conhecer esse pessoal. Enquanto isso, enquanto a gente conhece esse pessoal, vou pedir para vocês irem se inscrevendo nesse canal, que essa semana vai estar cheia de atividades até o final de semana. Então, ó, gente, vamos seguindo aí, hein? Já faz aquele story, marca a gente, compartilha nas redes sociais aí, que eu quero Campinas inteira assistindo essa live hoje, que o assunto vai ser babado, hein? É isso. Então, enquanto isso, quero chamar aqui a Tatiana Zamay, que é coordenadora do Programa de Juventudes, para falar um pouquinho com a gente. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Duda, tudo bem? Boa tarde a todos e todas. É um prazer a gente começar a semana, abrir a semana com todo mundo, só gente de peso, uma galera bacana para a gente discutir juventude no município de Campinas. Um tema tão importante, né? Sempre foi importante, ainda mais agora com a pandemia e todas essas questões. Então é um privilégio estar com todos vocês aqui nessa tarde. Então, meu nome é Tatiana Zamay, eu sou coordenadora do Programa Juventudes aqui na Fundação FEAC. O Programa Juventudes, ele atua com diversos parceiros aqui no município, então a gente tem vários projetos em diferentes áreas de atuação. Hoje nós atuamos em 3 principais eixos, que é a participação social e política, mundo do trabalho e autoproteção. Então, durante essa semana, a gente vai discutir sobre várias coisas dentro dessas temáticas e outras temáticas aí que abordam o Estatuto das Juventudes. Então, só quero abrir mesmo fazendo essa breve apresentação, agradecendo, pedindo para que vocês curtam, compartilhem, assistam, estejam conosco durante essa semana. Obrigada. Ah, voltei. É muita pressão, gente. Nem a internet tá dando conta desse evento, entendeu? É assim mesmo. E, Tati, obrigada pela sua fala, pela sua apresentação aqui. Eu caí, mas já ressuscitei. E vamos seguindo nas apresentações. A próxima apresentada, no caso, seria a Aline Santos, que ela é presidente do Conselho Municipal de Juventudes. Mas, infelizmente, ela não conseguiu estar com a gente aqui hoje, né, por estar em uma situação delicada aí, né, de coronavírus e tal. Inclusive, é muito importante falar, né, gente, que vamos se vacinar, né, vamos continuar usando máscara, sempre se proteger, etc., né, e coronavírus ainda não acabou. Nós estamos aqui tomando todas as devidas
providências para que todos estejam seguros, mas é importante a gente relembrar isso, né? E aí eu quero compartilhar com vocês aqui a fala da Aline, que ela enviou para a gente. E então peço licença, Aline, para compartilhar. Saudação a todos. Essa semana será especial pelos movimentos que acontecem no país e em nossa cidade em prol da juventude, mas também pela luta pela dignidade e igualdade para todos, independente da etnia, gênero ou religião. Que possamos aproveitar o melhor dessa semana, fomentando diálogos que traga provocações e reflexões sobre quais mudanças queremos para a juventude, e que assim possamos lutar juntos por uma sociedade mais juntas para todos. Infelizmente, não estarei presente por motivos de saúde, mas desejo a todos uma excelente semana. Um grande abraço aos amigos, aos membros do Conselho da Juventude. Quero agradecer à FEAC pela parceria e pelos jovens. É isso, Aline. A gente agradece também todo o seu corre aí e volte para a gente com bastante saúde, tá bom? Agora eu quero passar aqui a fala para o Felipe Gonçalves, que é da Coordenadoria Municipal de Juventude. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Duda. Boa tarde a todas e todos. Duda, muito obrigado por essa apresentação, por essa explanação aqui, representando a juventude nessa live aqui maravilhosa. Como você mesma disse, nem a internet não aguenta a gente, né? Tanto peso, tanta importância que a gente tem aqui, que a internet chega a estremecer. Pessoal, primeiro agradecer a todas e todos os parceiros da Semana da Juventude, que só está começando. Ao todo, nós fechamos aí uma grande programação que envolve desde rodas de conversas virtuais, apresentações culturais, oficinas educativas e também atividades presenciais, e, é claro, seguindo todos os protocolos da Covid-19. Restrição, né, de número de pessoas, álcool em gel, utilização de máscara 100% do tempo. Eu quero aqui agradecer, através da Tatiane Zamay, agradecer à Fundação FEAC por ter abraçado, né, junto com a gente, a Semana da Juventude. Pela primeira vez, Fundação FEAC, Conselho e Coordenadoria da Juventude, ou seja, a Prefeitura Municipal de Campinas, fazem, né, um único evento, uma única semana, né, trazendo aí toda a programação voltada para o jovem da cidade, que a juventude só tem a ganhar através desse formato. A Aline Santos, né, desejar aí que ela melhore, que se encontra numa situação de saúde delicada, né, e que ela possa melhorar, quem sabe até o final da semana ela está com a gente nas próximas atividades. A secretária Vandecleia Moro vai falar depois aqui com a gente, agradecer pela parceria, pela confiança que tem no nosso trabalho aqui na juventude. A gente sabe que a gente dá um pouquinho de trabalho, né, secretária? Pede uma coisa ali, pede outra coisa ali, faz uma bagunça aí nos quatro cantos da cidade, mas a gente sabe que é importante, que você apoia, e a gente fica muito feliz em ter você como parceira e, né, estar aí sob sua confiança. Agradecer também o Marcos Barão. O Marcos Barão foi engraçado, como eu cheguei até ele, eu acho que ele não está sabendo disso. E eu liguei para um amigo lá do Guarujá, que trabalhou na Secretaria Nacional de Juventude, tem toda uma vivência, né, na política de juventude. Eu falei, cara, eu preciso de alguém do Conselho Nacional para poder falar com a gente, né? Ele falou, ó, tem um cara lá, o cara é fera, o cara, se tem alguém que sabe de juventude nesse país aqui, é o Marcos Barão. E tenho certeza que ele vai dar um jeitinho de arrumar um tempo. Esse amigo é o Fábio Antunes, lá do Guarujá. E aí chegamos no Marcos e conseguiu chegar aqui com a gente dentro da sua agenda bem atribulada, né? Também agradecer Rayane, Mariana e o Edson, que vão falar depois, que vão apresentar todo o trabalho do Atlas da Juventude e também a programação da Semana da Juventude, que vocês vão ver que está muito rica. É isso, pessoal. Obrigado a todas e todos. E vamos lá. Tem bastante coisa para rolar ainda. Com certeza. Obrigada, Felipe. Oi, Edson. Tudo bem, parceiro? Boa tarde para você. Boa tarde, Duda. Tudo bem? Como sempre, né? Acaba ocorrendo um imprevisto, mas o importante é a gente conseguir dar início. É um prazer estar aqui essa tarde. Uma boa tarde também para todos, né? Que está tanto aqui junto conosco, do nosso ladinho aqui, e também que está nos acompanhando aí, seja de casa ou onde estiver, né? Uma boa tarde para todos.
É isso, vamos estar junto aí nessa tarde de conversas. E agora eu gostaria de passar a palavra para Vandecleia Muro, que é a secretária da Secretaria Municipal de Assistência Social e pessoa com deficiência e direitos humanos. Boa tarde. Olá, Duda, obrigada, viu, pela apresentação. Boa tarde a todos. A Mariana, a Rayane, o Edson. Chegamos juntos, né, Edson? Foi, né? Marcos, prazer conhecê-la. E agora o Felipe. A Tati saiu, né, da tela. Gi, obrigada por estar aqui. Como é importante que nós tenhamos esse olhar também para a acessibilidade, né? Para que a gente tenha acesso, que possamos levar as informações a todo mundo. É uma honra estar aqui. Quando o Felipe disse que ele dá trabalho, eu queria que todo mundo desse trabalho como ele, sempre trazendo projetos, propostas, queria que fosse sempre assim. Parabéns, Felipe, pela sua coordenação, parabéns por estar aqui junto com a gente, é um prazer e é uma honra tê-lo, tão jovem, com essa cabeça tão para frente. Agradeço o Fer, que está por trás das câmeras, podia aparecer aqui, mas ele só fica de longe, né? Ele não passa vergonha como a gente aqui na frente. E parabenizar, a gente fala da realização dessa Semana da Juventude, o quanto ela é importante, com 15 parceiros e 33 ações. E quando a gente fala de parceiro, eu tenho dito e repetido que não há como fazer política pública sem parceria. Então, quero agradecer aqui a FEAC por disponibilizar esse local. Marcos, obrigada por estar aqui com a gente também, com o Conselho Nacional. É importante que nós possamos unir forças. Sabemos o quanto os jovens, a população em geral foi afetada pela questão da pandemia e tudo mais, mas sabemos que é necessário que nós tenhamos políticas públicas para os jovens que tão angustiados foram com a questão de desemprego, com a questão de perda de familiares, questão de ficar em casa. Então, esse empreendedorismo, essa ação que nós temos na Semana da Juventude é fundamental para que nós possamos estruturar e ter, sim, um pós-pandemia de fato consciente, com os jovens requalificados. É importantíssimo que nós possamos pensar sobre isso. E juntos, de uma forma coletiva, construindo essas políticas públicas, não com o meu olhar, não com o olhar do Felipe, mas com o nosso olhar, do que é necessário, o que precisa ser feito e de que forma vamos fazer. Então, parabéns a todos que estão assistindo, a todos os envolvidos, que pode não parecer, mas nós temos uma equipe muito grande por trás disso, o Felipe sabe muito bem e conhece todos os nomes, então parabéns a todos. Nós vamos fazer dessa semana uma semana histórica para a cidade, sendo que a gente está em pandemia, ainda estamos na pandemia, mas não deixamos de fazer política pública, não deixamos de trazer à discussão a política pública voltada para a juventude. Parabéns a todos vocês e muito obrigada, viu, pela oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigada pela contribuição, Vandecleia. E é isso, eu realmente não saudei a Gisele por estar aqui com a gente hoje, fazendo essa descrição incrível, quero agradecer, né? Acho que é muito importante a gente tornar assuntos tão importantes como esse acessíveis para todas as pessoas, né? Sobre isso que a gente está aqui hoje. E agora eu vou chamar o Marcos Barão, que é presidente do Conselho Nacional da Juventude e coordenador geral do Atlas da Juventude. Boa tarde, Marcos. Oi, Duda, boa tarde. Você me escuta bem? Estou te ouvindo bem, sim. Obrigado pela apresentação, pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. Quero agradecer a todo mundo que está partilhando desse espaço com a gente hoje. Secretária Vandecleia, obrigado pelas palavras, pelo convite, parabéns pela sensibilidade e pelo apoio que tem dado na condução dessa agenda tão importante, né? É tão importante para o desenvolvimento, não só do país, mas quando a gente olha para os desafios dos estados e das cidades, que é onde jovens vivem, né, nos seus territórios, é muito importante a gente ter o apoio de pessoas como você. Quero dizer que eu estou muito feliz aqui, me sentindo em casa, não só porque tem alguns amigos que eu estou encontrando aqui agora, né? Dona Rayane. Ela já fez até assim, ó, ela já faz assim, e a Mari deu uma caída, mas ela vai voltar, que também é uma amiga querida. Mas você viu que eu te mandei até uma mensagem de homenagem ali, Rayane, você já viu? Pois é. Mas como a Rayane diria, babado. Então, né, Rayane?
babado. Mas, Felipe, eu tô me sentindo em casa aqui, eu tô até meio sem protocolo agora, tá? Ainda mais sabendo que um convite de um gestor de política de juventude, de um conselho municipal de juventude, tem sempre a atenção do Conselho Nacional da Juventude. A gente se desdobra, mas em quantos pedaços forem possíveis, quanto for possível para a gente estar junto com os conselhos municipais, gestores municipais. Mas sabendo que a indicação veio do Fábio Antunes, deixa tudo mais em casa para a gente. O Fábio é um bom amigo, a gente interagiu durante alguns anos ali em Brasília, no tempo em que ele foi consultor da Presidência da República para a política de juventude, e em que eu estive também atuando junto da Unesco, e é um bom amigo, fico feliz, peço que você transmita também um abraço meu para ele. Mas, Felipe, obrigado pelo convite para estar aqui, pela insistência também, para a gente conseguir fazer essa agenda dar certo. Parabéns pelo trabalho que você tem conduzido e por essa iniciativa da semana, 33 atividades, são muitas atividades, isso só reflete o trabalho que não se resume a essa semana, né? Isso é interessante, a semana tão cheia, com tantas atividades, certamente reflete um trabalho importante que tem sido feito para toda a juventude de Campinas. Cumprimentar também, quero aqui, o Edson, que chegou, a Duda eu já cumprimentei, mas cumprimento de novo, né, porque merece, como ela disse, é sobre isso, né, Duda? Você que está conduzindo com uma maestria nesse espaço aqui com a gente. Quero cumprimentar a Gisele, que nos permite alcançar mais pessoas e todas as pessoas, e isso, sem sombra de dúvidas, não é algo importante, é algo fundamental. A gente tem que partir desse pressuposto de que todas as pessoas precisam, podem, ter o direito de acessar isso que a gente está falando aqui, porque isso é importante, é muito importante, porque não se trata de benefícios, né? A gente está falando de algo que é um direito. Então, isso é muito importante. Eu vou encerrar, cumprimentar a Aline também, a Aline, que não está entre nós aqui agora, mas que já conta com todas as nossas boas energias aí, torcida para que fique tudo bem. Através dela, cumprimento todo o Conselho Municipal de Juventude, colocando também o Conjuve à disposição. A Tatiane, que já falou, e eu vou pedir licença para encerrar meus cumprimentos aqui, e esses protocolos de evento, cumprimentando minhas duas amigas, Mariana Rezegue e Rayane Fernandes, que têm sido parceiras por muito, muito tempo. A Rayane nos últimos 8 meses, né? Eu li lá, tá vendo, Rayane, como eu li atentamente? Nos últimos 8 meses, e Mariana Rezegue há alguns anos, né? Então, eu fico feliz de estar aqui como presidente do Conselho Nacional da Juventude, mas mais feliz ainda por saber que o tema hoje vai girar em torno daquilo que o Atlas da Juventude produziu em rede. Então, lá atrás, nós tivemos a oportunidade de iniciar esse processo, que foi um processo de muito aprendizado, e o privilégio de caminhar ao lado de pessoas como a Mariana Rezegue e como a Rayane Fernandes. Então, quero cumprimentar todo mundo que está assistindo. Os cumprimentos são importantes, porque a gente se sente muito feliz de estar aqui. O que eu queria encerrar e dizer para vocês é que o Conselho Nacional da Juventude, ele é um espaço de participação e controle social para a política pública de juventude. O mais importante, quando eu falo isso, é que ele é fruto de uma luta. Ele não é a luta em si. Na verdade, o Conjuve, ele é reflexo de algo que começa muito antes. As juventudes, historicamente, cumpriram um papel e têm cumprido um papel determinante na construção e na consolidação da nossa democracia, dos direitos humanos, do bem-estar social, da consolidação do Estado democrático de direito e daquilo que pode gerar benefício, de fato, para as pessoas, e principalmente as pessoas que mais precisam, sem deixar ninguém para trás. Quando a gente olha para a história do Brasil, a gente vê que importantes momentos da história do nosso país foram marcados por lutas e revoluções protagonizadas por jovens. Foi assim e continua a ser. Isso é muito importante. Especificamente, quando a gente fala da política pública de juventude, o início dos anos 2000 cumpre um papel muito importante, quando a sociedade civil se encontrou em um projeto chamado Projeto Juventudes, e através desse projeto influenciou o governo, influenciou o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, e ali foram criados projetos de lei, propostas de emenda constitucional, que acabaram se concretizando na criação de uma Secretaria Nacional da Juventude, de um Conselho Nacional da Juventude, do ProJovem, que era o Programa Emergencial de Inclusão de Jovens, e através desse processo,
alguns marcos muito importantes, como as 3 conferências nacionais da juventude, a última conferência, só para a gente ter uma noção aqui, 600 mil jovens de milhares de municípios, em conferências municipais, intermunicipais, estaduais, conferências livres de povos e comunidades tradicionais, conferência digital e a conferência nacional, a etapa nacional da Conferência Nacional da Juventude. Mais 600 mil pessoas de todo o Brasil. Também foi importante esse processo coletivo de lutas, algo que nós celebramos semana passada, né, o dia 5 de agosto, como marco do Estatuto da Juventude. Também foi um processo fundamental que estabeleceu ali os 11 eixos de direitos prioritários para a população jovem do nosso país. A Lei 12.852 de 2013. E antes disso, inclusive, algo que foi determinante, uma emenda à nossa Constituição, a Emenda Constitucional 65, que altera o artigo 227 da Constituição, incluindo pela primeira vez a juventude na nossa Constituição. Todo esse processo ele é importante para o entendimento de jovens como sujeitos de direitos. Então, quando a gente está aqui numa secretaria, né, secretária, falando sobre direitos humanos, quando a gente está falando de direitos da juventude, esse espaço ele é construído por esses marcos institucionais. Mas isso é o suficiente? Sem sombra de dúvidas, não. E é o que a gente tem conversado. O que aconteceu nesses últimos 8 anos? Na verdade, a gente viu alguns avanços, mas muito desmonte da política pública nacional da juventude, desarticulação de espaços fundamentais para a política nacional da juventude e uma série de violações de direitos da população jovem do Brasil. A luta continua. Nós já protagonizamos no passado lutas importantes, conquistamos avanços importantes, mas agora a gente precisa lutar. E tudo isso agravado, né, continuar lutando. Tudo isso tem sido agravado pela pandemia do coronavírus, trazendo uma série de vulnerabilidade, como uma das maiores taxas, a maior taxa de desemprego entre a população jovem da história, um grande índice de evasão escolar, impactos significativos na saúde de jovens, na segurança alimentar. E, por isso, debater política pública de juventude é debater o futuro e o presente da cidade, do Estado e do país. Sobretudo em um contexto, e aí na conversa do Atlas vocês vão poder experimentar isso muito melhor, um contexto da maior geração de jovens da história do nosso país. Essa, que é a maior geração de jovens da história do nosso país, pode representar um potencial individual e coletivo de transformação num país, para um país com mais bem-estar social, com redução das desigualdades, com mais desenvolvimento, sem deixar ninguém para trás. Mas a violação dos direitos da população jovem e o desmonte da política pública de juventude provoca o contrário disso, que é o agravamento das desigualdades, que já é maior entre a população jovem do que a população geral, que é o agravamento das violências, das diferentes formas de preconceito e da exclusão da juventude de um processo nos quais elas deveriam ser protagonistas. É o contrário que devia acontecer. E mais do que isso, a gente tem um senso de urgência para tudo isso por conta do envelhecimento da nossa população, que também vai ser, imagino, muito melhor falado na apresentação do Atlas da Juventude. Então precisa ser agora. Precisa ser agora. E por isso a gente tem trabalhado nessa campanha, Agosto Jovem, junto com o Em Movimento, junto com o Dia Internacional da Juventude, junto com o Atlas das Juventudes, como o Conselho Nacional de Juventude. Por isso a gente tem empreendido uma série de iniciativas. Secretária, esse ano nós realizamos um programa que capacitou 38.690 jovens em 1.888 cidades de todo o Brasil, gratuitamente, promovendo acesso à capacitação, ao conhecimento, promovendo inclusão produtiva. Nós, juntos com vários parceiros, a Mari também está aqui, realizamos a pesquisa Juventudes e a Pandemia com 68.114 jovens. Estamos agora promovendo um estudo sobre os 3 últimos planos plurianuais dos investimentos em política pública no Brasil, para a gente conseguir reunir base sólida de dados e evidências para apoiar a tomada de decisão, a formulação da política pública. Estamos lançando agora um pacote de medidas para a inclusão produtiva de jovens. Temos realizado uma série de iniciativas para a educação, para a saúde de jovens. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é justamente o momento de grandes desafios que a gente precisa estar presente. Porque é nesse momento de desafios, e a política pública é muito importante nesse momento, é nesse momento de desafios que a população mais vulnerável sofre mais.
e é por isso que a gente precisa estar presente, é por isso que esses encontros são importantes, por isso que essa semana é importante. Então, quero celebrar aqui o trabalho de vocês, deixar um abraço enorme do Conselho Nacional da Juventude, dizer que somos parceiros, contem conosco, tá, Felipe? Pode contar com a gente mesmo aí. O Conselho Municipal de Juventude também, vamos fazer um encontro de Conselho de Juventude, já estão convidados para estar conosco, e tudo que a gente puder contribuir e que a gente puder aprender junto, pode contar com o Conjuve, tá bom? Então, eu agradeço o convite, tenho certeza que vai ser um evento muito legal. Peço desculpas, eu não vou poder ficar até o final, porque eu pedi licença numa audiência pública lá na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, que eu estou participando agora, e eu tenho que terminar, porque eu tenho que ir para o aeroporto, que eu estou indo para Brasília hoje e amanhã, para Teresina. Então, a Mari já conhece um pouco da minha rotina e sabe que ela é meio louca. Mas eu quero agradecer mesmo, contem com a gente, tá bom? O Marcos, eu vou quebrar o protocolo antes que a Duda pegue aí o microfone para falar. Eu também vou ter agenda, mas eu não sou tão assim, né, de pegar avião. Vou pegar o carro mesmo e voltar para a prefeitura que tem uma agenda com a promotora. Mas eu quis falar depois de você, Fê, desculpa quebrar o protocolo. O Felipe já está acostumado com as minhas, Duda. Você vai se acostumar também. O quão importante é isso, né? A gente vê o reflexo disso, como você disse, quantas pessoas, quantos jovens são alcançados. Então, eu vou pegar a deixa do Marcos e deixar Felipe e vocês conduzindo. Vou estar assistindo conforme posso, mas vai ficar salvo e assistir depois. E contem conosco. Nós podemos, sim, como o Marcos colocou, construir juntos um melhor cenário para todo mundo, que alcance todas as pessoas, porque a gente consegue ecoar, por meio da juventude, as políticas públicas que darão reflexo em outras políticas públicas. Então, a política da juventude está muito entrelaçada com as demais políticas, precisamos fomentar isso. E parabéns a vocês, viu, por toda essa estrutura, parabéns pelas parcerias. Duda, tô saindo, não briga, beijos. Eu agradeço, gente. Primeiramente, Marcos, muito obrigada pela sua contribuição. Vai ficar lá, salva a live, com certeza, para você assistir depois. Né? Só não esquece de, antes de pegar o avião, mandar para os amiguinhos, para eles assistirem também, tá bom? Se for possível. E é sobre isso, estamos realmente fazendo pontes para dissolver esses problemas, né, que afetam diretamente a juventude, que é o público-alvo do que a gente está falando aqui, né, ao longo dessa semana, mas que, com certeza, estão entrelaçados em outros problemas sociais aí, né? E é isso. Estamos aqui para fazer essa roda continuar girando, né? Fazer esses movimentos importantes continuarem a acontecer. E agora eu gostaria de pedir licença aqui para apresentar as nossas convidadas, mais do que especiais, né? Vou começar a fazer uma breve apresentação aqui da Rayane e da Mari, mas eu já vou falar anteriormente para que vocês coloquem realmente os seus pontos que a biografia não mostra, né? As informações que a biografia não mandam para a gente. Então, licença, gente. Rayane Fernandes, estrategista de conteúdo e impacto social, produtora cultural e fundadora da agência Iabá, bacharel em produção cultural pela Universidade Federal Fluminense, a UF, especialista em cultura, educação e relação étnico-racial pela Universidade de São Paulo e em planejamento e estratégia pela Miami Ed School. Em sua trajetória, produziu projetos como Vento Festival e o primeiro encontro internacional da Coalizão Negra por Direitos. Foi assistente de produção do Hack the City, da Fox Lab, NetGel, em parceria com a Your Mama Films, série cujo tema é diversidade, e recebeu o Award Silver no Festival of Media Global Winners 2019, além de vencer o Emmy Internacional de 2019 na categoria Short Film. Foi agente e estrategista da cantora Bia Ferreira e coordenadora de comunicação do Festival Conexões Urbanas, Impressões Femininas na Cultura de Rua,
no Em Movimento é responsável pela coordenação da equipe de comunicação. Mari, maravilhosa, a sua bio, meu Deus, ela testou as minhas aulas de inglês agora, você viu, né? Que pra mim foi aqui, minha professora ou talvez ela esteja orgulhosa, talvez não, vamos ver. Boa tarde, maravilhosa. Você quer se apresentar pra gente um pouquinho, antes de eu apresentar a Mari? Vou. Nossa, a professora tá super orgulhosa, Duda. Ai, que bom. Eu queria agradecer, né, todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo. Bem-vindo e boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu sou a Rayane, eu sou uma mulher negra, eu tenho 29 anos, eu sou do Rio de Janeiro, mais especificamente da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu sou nascida em São João de Meriti e criada em Nilópolis. Alô, Nilópolis. E estou aqui, né, com tranças castanhas e blusa preta. Queria agradecer bastante a Gisele, que está aqui interpretando Libras para a gente. Obrigada, Gi, deixando tudo muito mais acessível. E queria mesmo, né, pedir licença, primeiramente, às minhas ancestrais, né, porque nossa luta, nossos passos vêm de longe, a gente é a soma dos sonhos das nossas ancestrais, por isso que a gente está aqui hoje, falando e construindo, continuando essa luta e virando ancestrais de quem está por vir, né. Também quero pedir licença para os encantados, porque hoje é o Dia Internacional dos Povos, né, Originários, então acho que vale muito a pena a gente fazer esse pedido de licença também. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com a Duda mais uma vez, estamos nos reencontrando, e a importância, né, da gente estar aqui reunido para estar falando sobre as juventudes, né, e juventudes no plural, porque a gente não tem só uma juventude no Brasil. Já comecei pedindo licença para os meus ancestrais e para os encantados, porque a gente está falando de diferentes experiências de ser jovem num país continental como o Brasil. Então, a minha experiência é diferente da experiência de uma juventude branca, é diferente da experiência da juventude negra, indígena do Norte e do Nordeste. Então, é muito importante a gente trazer essa pauta da pluralidade, da potência de todas essas juventudes do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Mari. É um prazer também estar com você aqui, com vocês, na verdade, hoje. E vou pedir licença agora para ler, ler, né, a mini biografia da Mari. E aí depois, novamente, eu vou pedir, Mari, para você falar um pouquinho também do que não está aqui. E aí a gente começa a conversar um pouquinho. Mariana Rezegue é jornalista e tem ampla experiência com comunicação, coordenação de projetos e facilitação no setor cultural. Iniciou sua carreira na Juntos.com.você, onde foi coordenadora de projetos e comunicação, apoiando na construção da metodologia que levou a Juntos a ser uma das finalistas do Desafio de Impacto Social Google 2014. Atuou como coordenadora de investimento social e comunicação do movimento Arredondar, novamente apoiando a organização a ficar entre as finalistas do Desafio de Impacto Social Google 2016. Atua como consultora e facilitadora em diversos projetos e organizações, como Greenpeace, Instituto Ecos, entre outras, e desde 2017 é secretária executiva do Em Movimento, coordenadora da pesquisa Atlas da Juventude e coordenadora da rede temática de juventudes do GIF. É isso. Mari, boa tarde. Prazer estar aqui com você. Boa tarde, Duda. Muito obrigada pela apresentação carinhosa. Queria agradecer a presença de todas, todos e todos que estão aí nos ouvindo, a equipe aqui que está trabalhando para esse evento acontecer. A gente faz evento também, sabe que não é fácil. Vocês estão vendo só uma pontinha do trabalho, tem muita gente por trás, muita articulação para isso acontecer, então é muito importante a gente reverenciar isso também, né? Eu sou, né, seguindo aí, a gente garantir que todo mundo tem acesso. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, eu tô com uma roupa marrom, no fundo branco, e de fone de ouvido, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para discutir esse tema tão relevante são as juventudes brasileiras, né? Como a Rai bem comentou, a gente acredita muito aqui no movimento na pluralidade, na diversidade das juventudes, a importância da gente olhar para essas diversidades com bastante atenção,
né? E acho que esse esforço de fazer uma Semana da Juventude é muito incrível, assim. Quando a gente recebeu o convite, a gente ficou muito feliz de saber que isso ia acontecer em Campinas. A gente está articulando, né, um movimento nacional do Agosto Jovem, de pensar esse mês como um mês muito importante para as pautas das juventudes, mas quando a gente vê isso contextualizado no território, é muito importante porque traz essa visão que o Barão já comentou no começo, de que a gente sabe que os jovens vivem nos municípios, a gente precisa levar isso para o território, a gente precisa garantir que essa linguagem e o que a gente está discutindo aqui chegue em todos os municípios do Brasil, né, para a gente conseguir realmente capilarizar e olhar para essas diversidades, né, como a Rai comentou, né, é muito diferente uma trajetória de um jovem do Sul, um jovem do Sudeste com um jovem do Norte, dependendo da sua classe, etnia, do seu contexto. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso para garantir esse acesso a direitos que a gente tanto fala, né? Então, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. E essa coincidência maravilhosa, a Felipe, né, trouxe o Barão, a gente não sabia que o Barão ia estar aqui. Se a gente soubesse, a gente teria conversado, porque o Barão coordena comigo o Atlas, né, um parceiro de longa data, assim, então a gente ficou muito feliz de vê-lo aqui. Pena que ele saiu, que eu não consegui comentar, né, acabou que eu também caí um pouco quando ele começou a falar, mas Barão é um parceiro incrível, né, tem articulado com a gente tanto o Atlas quanto o Agosto Jovem, e a gente está num processo muito importante, né, acho que a gente tem uma janela de oportunidade muito importante para falar sobre juventudes no Brasil, e falar sobre isso num contexto também, né, 2021, em que a gente está numa crise sanitária, numa crise política institucional, a gente precisa garantir que essas informações cheguem para todo mundo para que a gente consiga reverter o quadro urgente que a gente tem, né, então acho que esse é um esforço muito importante, a gente está muito feliz de estar aqui, mas também muito atento, né, de levantar essa agenda, o quão importante é fazer isso nesse contexto atual, então queria agradecer mesmo. E aí, Duda, não sei se eu já posso começar a falar, enfim, diga-se o que você prefere. Eu gostaria, na verdade, de agradecer, né, primeiramente a apresentação de vocês, a presença de vocês aqui hoje para trocar com a gente, conversar com a gente um pouquinho. E eu gostaria que vocês fizessem, na verdade, uma contextualização do que é o Atlas, como surgiu, né, para as pessoas compreenderem mesmo como foi esse processo. E aí eu tenho algumas perguntinhas que eu acho que talvez o Barão tenha olhado o meu roteiro, inclusive, talvez, porque ele já lançou umas coisas que eu fiquei tipo, gente, não era para falar isso agora, ai, mas tudo bem, a gente fala de novo. E aí eu gostaria que vocês fizessem uma contextualização mesmo de como foi esse processo aí, de como foi o surgimento do Atlas, na verdade. Com certeza, eu vou fazer isso em parceria aqui com a Rai, a gente se dividiu um pouquinho para falar sobre o Atlas. Então, só para contextualizar para vocês, eu vou dividir aqui uma apresentaçãozinha, vocês me digam se está chegando aí também. Só para a gente ter um guia da nossa conversa, né, para poder ir trazendo as informações e vocês irem acompanhando por aí, então. Chegou por aí? Sim. Boa. Então, eu queria abrir, a gente passando um vídeo que a gente fez para o lançamento do Atlas, né, contextualizando essas informações que a gente já começou a contar para vocês aqui, tanto eu, Rai, Barão, quanto as falas que foram ditas aqui, né, trazem muito essa visão de potências e urgências que a gente tem em relação às juventudes, e esse vídeo abre um pouco essa discussão, então se puderem passar, eu sei que o vídeo está com alguém, com o Jorge aí, né, que está na técnica. Somos jovens que vivem no Brasil. Nunca houve tantos jovens no Brasil. Somos quase 50 milhões de pessoas com idade entre 15 e 29 anos. A forma como vamos lidar com as necessidades e as aspirações dessa geração vai definir o futuro de todas as pessoas. Tá, mas quem são esses jovens que vivem no Brasil? Ser jovem é a parte mais desafiadora da vida adulta. Então estamos aprendendo. E os mecanismos não são tão acolhedores. É a heroína e ao mesmo tempo a vilã, pois em relação às redes sociais, elas influenciam e tiram sua atenção da vida real. Estudar é, acima de tudo, um ato político.
A gente mata um leão hoje e deixa outro para amanhã. Nossas vidas são negligenciadas todos os dias, a não ser que tenha dinheiro. O fato é que não existe uma juventude. Somos juventude. Somos 50 milhões de 50 desejos. milhões de vontades, 50 milhões de medos. Somos 50 milhões de histórias, raízes e escolhas. Somos 50 milhões de opiniões, crenças e sonhos. 50 milhões de potências. 50 milhões de oportunidades. 50 milhões de vozes. 50 milhões de revoluções. Um grande problema é que a falta de uma base de dados unificada e confiável fragiliza a formulação de políticas públicas e iniciativas sustentáveis para as juventudes. O Atlas das Juventudes é uma resposta concreta do Pacto das Juventudes pelos ODS e do Em Movimento para esse desafio. Existimos para produzir, sistematizar e disseminar dados. O conteúdo mais completo sobre as juventudes do Brasil, contribuindo para que sejam feitos os investimentos certos no momento certo. A pesquisa foi desenvolvida em 3 etapas, sendo a primeira em parceria com a FGV Social, realizada pelo professor Marcelo Neri. A segunda etapa foi com a Talk Inc., que usa a tecnologia em prol da pesquisa. Foram utilizadas 2 metodologias qualitativas. Na terceira e última etapa, nosso parceiro foi o Instituto Veredas, que tem como missão construir pontes entre gestão pública, academia e sociedade civil. Os desafios são urgentes, mas as potências são ainda maiores. Pessoas interessadas em investir nas juventudes, ou seja, investir num futuro que seja bom para todos, todas e todes. Precisamos usar isso a nosso favor. Somos a maior geração de jovens da história desse país. Somos todas as juventudes brasileiras. Venha nos conhecer. Muito obrigada, gente. Então, esse vídeo, ele contextualiza um pouco do trabalho que a gente desenvolveu no Atlas, né? Mas eu queria entrar aqui com vocês um pouquinho mais a fundo no que a gente está falando, né? Então, a gente começou a falar um pouquinho desse bônus demográfico que a gente vive. Eu acho que é bom a gente contextualizar um pouco do que a gente está falando, né? Explicar essa informação. A gente tem um perfil de população no país em que a gente viveu uma era de muitas crianças, né? A gente tinha muitos nascimentos acontecendo no nosso país, e isso foi progredindo, né? A gente foi diminuindo um pouco a taxa de natalidade, mas também aumentando nossa longevidade, né? Então, a nossa pirâmide demográfica, ela se inverteu um pouco, ela está crescendo mais no meio, né? Não mais tão embaixo quanto ela estava antes, e esse enchimento que a gente tem agora, né? Nesse perfil demográfico, caracteriza esse bônus demográfico que a gente tem falado aqui, né? E a gente tem essa maior geração de jovens da história do nosso país, é importante frisar isso, né? Acho que muitas pessoas, às vezes, não sabem sobre isso e também não sabem quando a gente está falando de juventudes, a gente está falando de 15 a 29 anos. O Barão comentou, né? A gente acredita muito, né, nessa garantia de direitos, né? A gente teve a comemoração do Estatuto da Juventude, que trouxe, né, essa definição do que é ser jovem no país, garantia de direitos para toda essa população, e pensar essa faixa da população como uma faixa importante de se olhar nesse momento, né? Assim, então, nesse começo do bônus demográfico que a gente vivia, então a gente teve o estatuto acontecendo, e a gente precisa garantir que a gente não esteja, né, violando todos os direitos que estão previstos ali, né? Porque são direitos, não são benefícios. Então, a gente tem esse contexto no Brasil, mas a gente sabe que os desafios são muito grandes, né? Então, aqui vocês conseguem ver um pouquinho mais da janela de oportunidade que a gente está falando. A gente vai envelhecer rápido, né? Então, a gente vai envelhecer, de acordo com as projeções que a gente fez aqui com a GV no Atlas, 30 anos, o que a França envelheceu em 100. Então, a gente tem uma janela muito rápida de transição demográfica e a gente precisa reverter o quadro que a gente está atualmente vivenciando com as juventudes no país. E a gente sabe que a gente tem aí uma série de desafios, né? Nem precisa comentar, acho que vocês, né, todo mundo que está aqui sabe muito bem o que a gente tem vivido, é um contexto de bastante urgência, né? Aqui tem algumas notícias que saíram nos últimos tempos sobre a questão das juventudes. A gente sabe, né, o desemprego é a maior taxa histórica, a gente tem a questão da saúde mental também como uma epidemia em relação às juventudes. A gente tem a questão, né, hoje saiu o relatório, por exemplo, também do painel do clima, né, a gente tem a questão da mudança climática também muito forte acontecendo, né, então a gente sabe que isso vai impactar diretamente as juventudes, então a gente precisa
como sociedade, olhar para isso, né, e garantir que o jovem saiba dessas informações também, para que ele possa se mobilizar para a garantia dos seus direitos, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui, como em movimento e como Atlas, né? Garantir que todo mundo saiba, né, quem são os jovens, do que a gente está falando e quais são as possibilidades de transformação para que todo mundo possa se engajar. E aí eu fiz uma breve explicação, né, mas aqui já tem uma visualização de como vocês podem ver a nossa transição demográfica, né? Então aqui a nossa pirâmide se invertendo muito rápido, né? A gente veio de um país de crianças, como eu comentei, a gente está agora, né, vivendo o bônus demográfico, e a gente vai inverter isso muito rápido. Então a gente tem esse momento para garantir que a gente possa aproveitar, né, o bônus demográfico, uma população grande parte da população economicamente ativa, com muita potência, né? A gente sabe, trabalhando com jovens há muito tempo, da potência das juventudes em seus contextos, né? Assim, é sempre muito transformador estar aqui em diálogo, né, com as juventudes. Então, acho que esse é um ponto muito importante da gente pensar, né? Não só os desafios, e aí acho que essa é uma bandeira que a gente levanta muito forte aqui também, né? Mas juventude são soluções, né? A gente tem que trazer só caminhos para que a gente possa passar pelos desafios que a gente encontra agora, né? E acho que teve uma fala, né, no começo agora que a gente estava conversando, que acho que é importante destacar também que investir em juventudes não é investir só na melhoria da vida do jovem, né? Mas é investir na melhoria da vida da sociedade como um todo, né? Aproveitar esse bônus demográfico, garantir que a gente tenha um país mais desenvolvido, com mais sustentabilidade, com mais desenvolvimento social mesmo. Então acho que a gente precisa realmente levantar essas bandeiras, e muito feliz da semana ter puxado esse tema conosco. E para fazer isso, né, então é daí que vem nosso contexto do Atlas, né? A gente detectou essa grande lacuna de evidência sobre juventudes, né? Então o estatuto ele é recente também, né? Se você for comparar, por exemplo, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente sabe que aí são 30 anos de ativação da sociedade para garantir esses direitos. O Estatuto tem apenas 8 anos, né? Então a gente está no começo dessa trajetória, e a gente tem pouca evidência produzida em relação às juventudes no Brasil, olhando para os diferentes contextos, como a gente comentou, né? Olhando para as diferentes realidades, olhando de uma forma mais ampla, né? Não só em relação a, por exemplo, só trabalho, só educação, mas de uma forma mais contextualizada, e que pudesse trazer todos os problemas ou desafios que as juventudes vivem, mas também todas as potências. Então, para a gente realmente trazer essa chave de transformação, né, levantar essas bandeiras com evidências que não dependem da minha percepção, ou da percepção da Rai, ou da percepção do Felipe, né, é a percepção das evidências, né, que trazem aí para a gente esse embasamento concreto e sólido para que a gente possa transformar, né. Então, essa é a nossa bandeira com a Atlas, e a gente tem muitas evidências, né, assim, a gente vai destacar algumas delas aqui na conversa com vocês, mas acho que o ponto importante da gente olhar, assim, né, é realmente a gente pensar essas evidências como ferramenta para a transformação social, né, para que a gente possa embasar políticas, programas, atividades de coletivos, de jovens. A gente quer, na verdade, propagar essas evidências, essas informações, para que a gente tenha uma transformação sustentada ao longo do tempo aí nessa sociedade que a gente tanto quer chamar atenção, né, de olhar para as juventudes como eu disse anteriormente, como possibilidade de crescimento, de transformação positiva, né, e a gente sair dos desafios e não olhar só as juventudes como problema, né, que eu acho que muitas vezes é como a sociedade ainda vê, né, nesse contexto mais amplo. Então, acho que essa é a nossa missão. Não vou adentrar muito, né, em cada etapa do Atlas, acho que a gente vai bater um papo aqui, para a gente poder também ter um diálogo mais fortemente, e também deixar a Rai complementar, se ela quiser, alguma coisa para a gente trocar. Não, falou tudo. E aguardando perguntas de Duda, que eu sei que ela tem muitas aí. É isso, eu tenho aqui, mas eu quero pedir também para o pessoal que está assistindo a gente para seguir a Atlas da Juventude, a Rai, a Mari nas redes sociais, seguir a gente também, compartilhar essa live com o pessoal, para que essa informação chegue para mais pessoas, né? E a minha primeira pergunta, na verdade, para as duas, né, era um panorama mesmo, assim, queria que vocês trouxessem
um panorama de como estamos, em que pé estamos, né? Em que pé estamos a juventude nesse ano, nesse movimento, né? Nesse momento histórico, mais precisamente. Eu tive o prazer, né, de participar com vocês de uma atividade do Atlas da Juventude. Foi um momento bem importante para mim de participar enquanto uma produtora cultural, né? Sempre falo que o meu viés vai sempre para esse olhar, assim, da cultura, mas acho que é importante também a gente fazer esse panorama histórico mesmo, né? Acho que é muito importante, Mari, você trazer essas informações, até esse vídeo super explicativo, né, desses dados que são importantes serem avaliados, inclusive pensando mesmo nessa lacuna, né, que vocês trouxeram, na verdade, não da lacuna em si, mas de preencher essa lacuna, né, com informações, e não só preencher, mas como preencher essa lacuna. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, de um panorama geral de como vocês identificam a população brasileira nesse contexto. E se o Edson também quiser trazer perguntas para a gente, fica à vontade. Se deixar, eu falo mesmo, gente. Tem que... Entendeu? Será que eu posso fazer uma pergunta? Acho que não está no roteiro, mas... Bom, primeiro agradecer e parabenizar pela explanação, né? De fato, um material muito rico. A gente precisa de muitas lives, muitos vídeos, muitos materiais para poder contemplá-lo, né, na sua integralidade, porque é muita coisa para analisar, né? Mas aqui eu falo enquanto gestor municipal e até como representante do Conselho da Juventude de Campinas, como vocês veem, né, primeiro, a importância desses dados a nível municipal, porque, assim, o que a gente tem hoje, né, é o que a prefeitura produz de dados ou o que o censo do IBGE tem, né, e lembrando que o último censo do IBGE é de 2010, né, nós não tivemos o censo de 2020, e como gestor municipal a gente tem muita dificuldade em acessar dados. E aí, qual que é a alternativa? Será fazer um atlas municipal, buscar, né, pesquisas, fomentar pesquisas municipais, né? Como vocês veem que é possível a gente fazer? Não é pergunta do milhão, não é? Não. Eu vou pegar a fala, então, para contextualizar um pouco a pergunta da Duda e a sua pergunta, Felipe. Acho que, primeiro, o nosso diagnóstico de ter visto, né, que tinha um gap de informações em relação às juventudes veio exatamente desse lugar, né? A gente tem o censo 2010, a gente sabe como a população mudou muito, muito fortemente nos últimos 10 anos, né? Então, o censo 2010 está extremamente desatualizado, e a gente ainda tem o perigo do censo 2020 nem acontecer, né, no período que estava previsto, já está atrasado por conta da pandemia, falta de orçamento. Então, acho que esse cenário mostra como a gente tem pouco investimento em pesquisa no Brasil, né? Isso precisaria ter sido fortalecido nos últimos anos, e, na verdade, a gente teve, além da queda do próprio censo, uma queda de investimento em pesquisa como um todo, né? Como na sociedade em geral. Então, a gente, como aliança da sociedade civil, resolveu investir, e sim, pesquisa é investimento, é importante destacar isso, né? Precisa de recurso, precisa de dinheiro para isso acontecer, e é um investimento porque isso retorna para a sociedade, né? Você não está fazendo uma doação, né? Você está fazendo um investimento porque a gente sabe que quando você tem informações contextualizadas, baseadas em evidências, que a gente possa usar isso como norteador, isso volta em mais impacto positivo na sociedade, isso volta em mais engajamento, isso volta em menos recurso para projetos que às vezes não necessariamente vão trazer impacto positivo. Então, a gente defende muito essa agenda da pesquisa, né? Um dos pilares do Em Movimento é esse, e eu acho que tem um esforço importante, sim, de fazer isso contextualizado no contexto, para chegar no território, no município. Por quê? Você bem deve saber também, a gente fez um esforço nacional, a gente ouviu muitas juventudes, mas mesmo assim, para fazer um contexto municipal, a gente não conseguiria, porque teria que ter um orçamento federal aí, né? Um orçamento de governo federal para conseguir fazer. Então, é muito importante que os municípios
peguem essas informações que a gente produziu nacionalmente e criem suas hipóteses locais, né? Então, assim, eu acho que aqui a gente pode pensar alguma coisa aqui ou outra hipótese A e B e testar, ir para campo e ouvir as juventudes locais, né? Porque a gente fez um contexto nacional e sim, tem muitas similaridades, né? Dentro das pluralidades que a gente contextualizou aqui, tem muitas similaridades entre as juventudes, mas os territórios são diferentes e a gente não consegue, muitas vezes, trazer uma fórmula, né? Se você fizer isso, você vai conseguir chegar em tal impacto, porque o contexto do território é específico. Então, é sim importante ter diagnósticos municipais. E a gente tem feito um esforço grande de chamar atenção para isso. Acho que esse é um ponto importante, né? Quando a gente lançou os dados do Atlas, a gente fez uma grande disseminação de comunicação. A Duda comentou, né, que ela participou com a gente no festival. A gente fez um festival de 4 dias para lançar os dados, para mostrar a relevância disso. A gente teve mais de 100 inserções na mídia, saímos aí, né, em muitos canais para chamar a atenção disso. E acho que um outro ponto legal de trazer para você, Felipe, é que dentro dos lançamentos que o Atlas fez, porque são muitos, né, vocês vão ver aí na plataforma, a gente tem muitas informações, são muitos os lançamentos. A gente fez um lançamento no ano passado, com o intuito de influenciar as eleições de 2020, né, que eram eleições municipais. A gente fez um documento que chama Agenda Municipal Pare com as Juventudes, e ali, dentro das evidências que a gente já estava consolidando para o Atlas, a gente destacou algumas coisas que os municípios podem fazer, né, tanto os jovens nos seus municípios, quanto os gestores dos seus municípios, quanto a sociedade geral dos municípios, pensando como é que no território isso se concretiza, né, para além dos planos mais macro, né, estadual e federal, que a gente também está tentando influenciar. Então, esse documento acho que é um documento importante. A gente fez isso também em colaboração, a gente fez workshops para validação desse documento com gestores públicos, com a academia, com a sociedade civil, e esse documento ficou muito rico e tem muitas informações relevantes. Então, acho que eu também indicaria a vocês ali no site do Atlas, eu posso mandar aqui também depois no chat, tem lá o link para baixar esse relatório também, que eu acho que ele ficou muito completo e muito interessante para quem está no contexto municipal. Sobre a pergunta da Duda, eu vou já passar para a Rai falar um pouquinho também. A gente tem um contexto no Brasil, né, acho que é importante destacar, a gente falou disso no começo, mas a gente tem que pensar quais são os perfis de juventudes que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, quando a gente está falando de juventudes, por exemplo, a gente está falando de 61% dos jovens que são negros, são pretos e pardos. Então, a gente tem uma grande maioria da população jovem está nesse contexto, e a gente sabe que grande parte dos desafios também é a população jovem negra que vive, né? Então, a taxa de desemprego é maior entre a população jovem negra, a taxa de evasão escolar é maior entre a população jovem negra, né? E todos os outros desafios que a gente tem é maior nessa população. Então, acho que esse é um destaque já que eu queria trazer, que a gente, né, chama atenção, assim, a gente olhou para, por exemplo, quedas de renda nos últimos anos. A gente sempre vê que a população negra perde mais dinheiro recursos nos últimos anos, e a população do Norte e Nordeste também muito forte, e quem mais perde recurso é quem não tem acesso à educação, que não tem acesso a oportunidades de desenvolvimento. Então, se você olhar nos últimos anos, o jovem sem acesso a oportunidades perdeu cerca de 61% da renda, desde 2016. É muito, né? Se você parar para pensar agora, né? Você com a sua renda atual, ou, né, o que você recebe, se você perder 61%, né, como isso impacta a sua vida. Então, tentar imaginar esse cenário é um cenário muito preocupante, assim, né, que a gente vai precisar também reverter. Eu acho que um outro destaque, assim, só para depois também deixar a Rai complementar aí o que a gente está falando aqui, eu acho que é importante dizer que a gente fez além desses dados quantitativos, né, que eu estou trazendo uma visão mais de porcentagens e tal, a gente fez uma escuta bem ativa com jovens de diferentes contextos do Brasil, para a gente fazer trazer realmente a voz, né, amplificar as vozes das juventudes. A gente fez isso, vocês viram no vídeo, né, em diferentes metodologias qualitativas. A gente fez uma survey, a gente fez imersões etnográficas, a gente fez entrevistas aprofundadas. E aí, um dos destaques da nossa qualitativa é muito preocupante, que é qual? O Estado não está presente na vida das juventudes, e não só nas juventudes que estão em contextos mais vulneráveis. Essa é uma percepção de todas as juventudes, né, de todos os contextos, seja ele urbano, rural, seja ele, né, de escola pública, privada. A gente ouviu isso de muitos jovens, e isso é muito preocupante, porque a gente precisaria estar garantindo esses direitos, né? Olhando aí mais uma vez para o Estatuto da Juventude, isso é direito, não é benefício, né? A gente está falando muito sobre isso. São 11 eixos que garantem
os direitos das juventudes. Isso precisa ser cobrado. Não é benefício ter uma boa educação, não é benefício ter um acesso ao trabalho, não é benefício ter acesso à saúde, à cultura, né? Isso é direito, a gente precisa garantir esses direitos. Então, eu acho que esse é um ponto que me vem muito na cabeça quando a Duda fez a pergunta ali, né? Porque a gente precisa garantir que o Estado sim esteja presente, né? Que o jovem sinta a presença ali dos seus direitos e que isso amplifique o seu potencial, né? Que isso faça esse potencial se desenvolver em realmente benefícios para a vida própria do jovem e para a sociedade, né? Senão a gente vai ficar só no potencial e vai perder esse potencial, né? A gente está falando muito dessa preocupação da gente não perder a janela de oportunidade. Então, acho que esse é um ponto de destaque que eu queria trazer. A gente também fez, né, como o Barão comentou, Juventudes e a Pandemia, e aí eu vou deixar a Rai trazer um pouquinho dos dados também do Juventudes e a Pandemia, porque tem um contexto olhando especificamente para os impactos da pandemia no momento atual, né? Massa, obrigada, Mar. Eu acho assim, bem importante a gente trazer, né, e deixar bem claro, de uma forma bem democrática, esses dados, porque a gente tem essa coisa, né? Os dados, eles estão disponíveis, mas a forma que eles são comunicados, que eles são interpretados, eles não chegam na população que deveria chegar, né? Então, assim, de um jeito bem fácil, a desigualdade social entre os jovens é maior do que a desigualdade entre a população brasileira em geral, né? Então, em qualquer momento de crise, a população jovem, como a Mariana falou, é a que mais sofre nesse processo de transição, né? E acho que só mais um dado quântico que a gente já estava falando, mas eu acho bem importante falar, é que 27,1% dos jovens estão em contexto de exclusão máxima. Isso quer dizer, sem acesso à oportunidade de emprego e de educação. A gente costuma chamar, né, esses jovens de 100, né? E, no caso, quando eles estão sem emprego e sem acesso à escola. Mas caindo direto, assim, nos dados da Juventude e a Pandemia, que, enfim, né, deixam mais objetivos o impacto que isso tudo teve nessas juventudes, a gente teve um agravamento de saúde mental enorme, né? 6 em cada 10 jovens relataram durante essa pesquisa ansiedade e uso exagerado de redes sociais, né? E aí, quando a gente fala em relação ao trabalho, 55% dos jovens procuraram formas de incrementar, né, esse rendimento pessoal ou familiar, e a maioria estava prestando serviço para outras pessoas, outras empresas, enfim, eles viram a renda deles caindo nesses 61%, e eles sentiram essa necessidade, né, de implementar a renda para conseguir sobreviver durante esse período, e isso fez com que a saúde mental, ou melhor, a ansiedade e doenças de saúde mental tivesse um agravamento muito grande nessa parte da população. Então, eu acho que é super isso, assim, né? Tipo, a gente traz os dados, a gente abre esse entendimento. O Atlas, ele tem essa perspectiva de democratizar esse acesso aos dados, não somente para os jovens, mas também para os tomadores de decisão, para esses gestores, até para pesquisadores, né? Porque a gente está sofrendo esse apagamento de dados e evidências, enfim, sobre toda a população brasileira, mas principalmente sobre as juventudes, e a gente está falando, né, de dados em relação a raça, a gênero, a orientação sexual. A gente tem esse apagamento, né, desses dados, e quando a gente consegue fazer esse compilado, esse grande esforço, a gente também entendeu que era necessário a gente democratizar a forma com que essas informações, esses dados inteiros chegassem aos gestores, né, aos tomadores de decisão e também à população, porque a gente entendendo a juventude como potência, a gente também entende essa juventude como sujeito de direito, mas também como sujeito de mudança, né, como um devir revolucionário, como esse ser que vai fazer a revolução. Então, como a juventude pode exigir o seu direito, que está, né, garantido na Constituição, se ela não tem acesso à informação que mostre, né, que comprove ali que aquele direito não está sendo, o acesso a ele não está sendo possibilitado. Duda, a gente falou muito, né? Você quer fazer mais alguma perguntinha? Não, acho que é sobre isso, passar essa informação mesmo.
E, na verdade, eu estou feliz porque vocês já responderam as perguntas que eu tinha. Eu acho que alguém também mandou meus roteiros para vocês, mas tudo bem, é isso aí. Eu queria saber, na verdade, se o Edson tem alguma pergunta para a gente fazer para a gente, que infelizmente a gente tem que encaminhar para os finalmente. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês, mas é isso, né? Edson, você tem alguma pergunta para a gente, querido? Eu acho que eu tenho, sim, alguns pontos aqui para estar ressaltando, e para a gente estar, então, né, encaminhando aí para o final. E eu diria que essa, sim, é uma pergunta de 1 milhão, tá? Pode pedir ajuda aos universitários, se quiserem. Mas, enfim, vamos lá, então. Conforme, né, a Mari foi apresentando ali os slides, eu vi que teve um momento que foi ali soltando algumas notícias e tal, né, aí eu vi que tinha notícias falando sobre pandemia, educação, trabalho, e pensando aqui, eu vi que a pandemia, ela realmente trouxe mais uma ausência, né, para a juventude, e eu diria que seria a falta de perspectivas, né, então ainda que não possamos atribuir à pandemia a dificuldade de unir as palavras jovem e mercado de trabalho, né, nunca havíamos tido uma parcela tão significativa, né, da população jovem desocupada em busca de oportunidades. E eu vejo também que, assim, todos os dias, né, como a Mari trouxe aí nas pesquisas, né, os mais de 50 milhões aí de jovens brasileiros entre 15 a 29 anos, né, enfrentam os desafios, né, de viver, de estudar, de trabalhar em um país de proporções continentais, né, desigualdades abismais e culturas diversas como o Brasil, né, e pensando assim em todas essas questões, né, e a gente aqui trazendo meio que essa conversa de ali estar trazendo alguns dados e, enfim, voltados, né, a essa coisa das juventudes, eu queria saber, né, como a gente até também trazendo um pouco desse tema da live, né, quais outros tipos de desafios, né, a gente consegue identificar, né, esses desafios enfrentados pelos jovens durante a pandemia. E daí, enfim, aí fica aí a par, né, de quem quiser responder. Bom, eu posso começar, e aí depois também, se o Felipe quiser complementar, além da experiência do Atlas de dados, né, do contexto municipal, acho que é legal também, mas eu acho que tem para a gente, né, nesse esforço de ter feito uma varredura de dados nacional e um contexto também, a partir da pandemia, né, a gente fez essa análise específica para a pandemia, ouvindo jovens nesse momento, né, o Barão comentou no começo, a gente ouviu 33 mil jovens no ano passado, 68 mil jovens nesse ano, e podendo fazer esse comparativo, acho que algumas coisas ficaram muito claras desse momento atual, né, desse contexto do que a gente tem agora nas mãos, né, depois de uma crise institucional, sanitária, política, né, econômica. Eu acho que a Rai comentou um pouco sobre isso, né, a gente tem uma questão de saúde mental muito forte, a gente tem uma epidemia de saúde mental em relação às juventudes acontecendo, né, então a gente vai precisar olhar para isso com muita força pós-pandemia, né, assim, acho que não tem como a gente, no pós-pandemia, assim, né, a gente tem que olhar agora, mas a gente, né, quando possivelmente a gente tiver, né, as escolas estão reabrindo, como é que a gente olha para isso, né, no contexto da educação, como é que a gente olha para isso no contexto do jovem que não está na escola, que não está acessando oportunidades, porque isso também é muito importante, como é que a gente faz esses tratamentos, informações chegarem nesses jovens para que a gente possa diminuir essa questão, e aí, esses dados são né, dessa perceptiva, quantipercepção que a gente fez, né, do Juventudes e a Pandemia, mas quando a gente olha para a qualitativa do Atlas, que é esse momento de entrevistas mesmo que a gente fez, a gente escuta muito também uma relação intergeracional complexa em relação à saúde mental, né, então o que aparece, por exemplo, nas falas é o jovem trazendo que saúde mental não é mimimi, que né, a geração mais velha precisa entender as questões de saúde mental, né, o que é depressão, o que é crise de ansiedade, o que é crise de pânico, né, a gente tem muitos, o que é ideação, né, a gente precisa pensar sobre isso e ter essas informações e não ser um tabu, né, entre as gerações para a gente conseguir que o jovem se sinta mais apoiado mesmo, né, e eu acho que aí, pegando o link da saúde mental, a gente traz aí um contexto também que aparece muito quando a gente está discutindo os dados,
é que o jovem se sente muito sozinho no contexto atual, apesar da conexão da internet, que sim, né, a internet democratizou conhecimentos, democratizou informações, trouxe mais conexão, de certa forma, né, a gente pode conversar aqui, não precisa estar em Campinas para conversar com vocês, né, a gente pode conversar no contexto da internet, ao mesmo tempo isso já é visto também pelos próprios jovens, estou falando aqui das impressões, né, que a gente ouviu mesmo, não da percepção da nossa análise, mas que é uma relação paradoxal, né? Ao mesmo tempo que traz muita informação, traz muita conexão, ao mesmo tempo sobrecarrega emocionalmente também, né? Suga de várias formas, assim. Então, como é que a gente acha um equilíbrio? Eu acho que, mesmo para quem é das gerações mais velhas, né, já é um contexto complicado, essa transição digital muito acelerada. Eu acho que para o jovem que está em processo de se entender no mundo, isso ainda é mais acentuado, né? E a gente ainda não tem muito, né? A gente ainda não sabe muito como fazer a todo momento, né, as coisas mudam na relação da internet, né, então, acho que esse é um ponto de atenção, assim, que eu também pensaria bastante nos próximos anos, assim, como é que a gente olha para isso, e eu acho que tem um contexto muito importante da gente pensar, que é essa questão da inclusão produtiva mesmo, né, que é a questão do trabalho, do mercado de trabalho, que eu acho que a gente tem uma desconexão de formação do jovem com o mercado de trabalho, mesmo quando tem acesso à formação, então, a gente vai precisar olhar para isso com mais força, mas a gente sempre pensar na lógica de que a gente está tentando, né, como sociedade, pensar parâmetros para garantia de direitos. Então, eu acho que a gente precisa, por exemplo, pensar na precarização do mercado de trabalho, que a exclusão do trabalho é só uma ponta do iceberg de uma exclusão sistemática que os jovens vivem. Acho que esses são pontos importantes, mas a gente tem que pensar que é isso, né? A gente está aqui discutindo para que a gente possa ter legislação, né, que a gente possa garantir que, né, o jovem não tenha, por exemplo, que fazer entregas, né, num contexto de trabalho informal e precarizado, assim como, enfim, né, tudo que a gente tem discutido. Então, eu vejo muito esse contexto, mas também, né, acho que são muitas as falas, a gente podia ficar aqui trazendo muitas informações o dia todo, para não atrasar muito mais. Acho que convido todo mundo a entrar no site do Atlas, a navegar, a gente está aberto para essa discussão. E só fazer mais um convite, né, a Barão também comentou no começo, a gente está puxando esse movimento do Agosto Jovem, né, que é o mês, né, de atividades, então tem a Semana da Juventude que está super dentro e conectada com esse esforço que a gente está fazendo, então você jovem, acompanha atividades que vão ter aqui, né, você não jovem também, que está interessado nas pautas da juventude, acompanhe, se engaje, a gente só vai sair do contexto que a gente está atualmente de exclusão sistemática, como eu comentei, se a gente trabalhar em conjunto, se a gente fizer alianças. Então, por isso que esforços como esse são muito importantes, de trazer gente de diferentes contextos para estar na mesma mesa discutindo, para que a gente possa vencer os desafios que a gente tem aí. Então, agradecer muito fortemente a Tati pelo convite e a todo mundo que está organizando a semana. Obrigada, Mari. Rai, você quer contribuir, Amore? Eu quero, sempre quero, falo muito, sou sagitariana. Eu acho que um ponto, assim, da pergunta do Edson, um ponto a mais, né, de tudo que a Mari já falou, eu acho que essa questão da diversidade e da subjetividade das juventudes, né? Como eu trouxe na primeira fala, a gente tem uma pluralidade muito grande de juventudes aqui dentro do país, né, dentro do Brasil, mas eu acho que, enfim, né, a gente fez um levantamento de dados quant e também, enfim, de dados qualitativos. Nos dados quant, a gente separou por perfil para a gente conseguir visualizar essas desigualdades e também essas diversidades, né? A gente, pelo lado do nosso levantamento qualitativo, a gente viu a juventude negra, né, mais consciente, mais ativa, e levando em consideração, né, que 61% desses quase 50 milhões de jovens no país são jovens negros, a gente ter esse olhar mais apurado para programas, políticas públicas e inclusão produtiva desses jovens negros, enfim, das diferentes juventudes brasileiras, é um passo muito importante. E quando a gente fala disso, de inclusão produtiva, como a Mari trouxe, não é só a oportunidade para a pessoa conseguir entrar no mercado de trabalho, né? Mas é tudo que vem ao redor disso. A gente tem o antes, que, enfim, né, é o acesso à educação, é o acesso à internet, gente, que é um direito, né, básico
básico hoje, ainda mais com toda a questão da pandemia. E aí a gente tem essa entrada no mercado de trabalho, mas a gente ainda tem também a construção de um espaço que não seja tóxico, um espaço que seja de acolhimento para desenvolvimento da potencialidade desse jovem. Não adianta só você colocar esse jovem no mercado de trabalho sem nenhum apoio, sem nada, sendo que a diferença e a desigualdade que está na vida desse jovem, ela é estrutural, ela vem desde da primeira infância, ela vem desde a primeira educação, para chegar e a gente ver um pedacinho ali na inclusão produtiva dele no mercado de trabalho. E eu estou falando isso de jovens negros, mas a gente podia estar falando também de jovens de diversos territórios. A gente pode estar falando de jovens, né, na zona rural, de jovens quilombolas, de jovens indígenas. A gente tem uma diversidade, uma pluralidade muito grande, uma subjetividade das juventudes brasileiras enormes. Então, acho que pensar na diversidade, isso é uma coisa que o Atlas chama muita atenção, é pensar em como fomentar a potência de todas essas juventudes brasileiras. Como eu quero que essas juventudes sejam potências, que me ajudem na revolução de sair desse espaço-tempo que a gente está agora, com essa crise, né, sociopolítica e econômica no país, se eu não entendo a subjetividade dela, se eu não consigo, dentro da minha esfera federal, estadual e municipal, entender as subjetividades dessas juventudes e criar programas e políticas públicas que consigam, né, consigam trabalhar esses desafios e também trabalhar as potências dessas subjetividades. Eu acho que é um grande apontamento assim, para garantir que todos esses jovens tenham acesso aos direitos que estão estabelecidos no Estatuto da Juventude. Acho que é um pouco isso. Eu queria chamar também, né, enfim, todo mundo para conseguir, para acessar a plataforma, para entender um pouco como a gente fez esses levantamentos. A gente tem uma ferramenta muito interessante dentro do relatório final do Atlas das Juventudes, né? O relatório final ele é baseado nos eixos do Estatuto, então a gente vai passando por cada eixo de direito garantido às juventudes brasileiras no Estatuto, e a gente tem uma ferramenta muito importante chamada ferramenta Progress, que a gente consegue passar por esses eixos do Estatuto, né, desses direitos, e a gente consegue também entender os desafios e as potências que estão incluídas cruzando dados, né, fazendo interseção de dados. Então, quando a gente está falando de educação, por exemplo, a gente consegue falar da população de educação para a população jovem negra, para a população jovem, né, que se identifica com o gênero feminino, com a população jovem PCD. Então, a gente tem uma ferramenta que ela consegue fazer a interseção desse perfil, né, de juventudes e consegue trazer ali apontamentos e evidências. A gente também tem, dentro do relatório final do Atlas das Juventudes, uma seção chamada Mão na Massa, que é incrível, que são sugestões, né, para diversos perfis, para perfil de jovens e tomadores de decisão e pesquisadores, do que eles poderiam fazer para diminuir os desafios de cada direito, né, que o Atlas das Juventudes apresenta, baseado no Estatuto das Juventudes. Então, a gente tem, né, além de trazer essas evidências, que são muitas, é um mundo de evidências, uma mazuca assim, de dados, a gente também traz um direcionamento, vamos dizer assim, do que pode ser feito para que a gente consiga, né, diminuir, pelo menos um pouquinho, essa desigualdade entre a população jovem brasileira. Perfeito. Obrigada, Rai. E essa pesquisa realmente está bem completa, então faço convite novamente para o pessoal entrar lá no site. Gente, é muito fácil de analisar esses dados. Eu sei que quando a gente vê dados, a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas no Atlas da Juventude você consegue realmente visualizar o que está acontecendo ali e compreender essas diferenças. Isso é muito importante para a gente entender, se localizar e ver de onde que a gente vai partir, né? E essa parte do mão na massa ainda não cheguei lá, mas eu já anotei aqui para mim, vou pesquisar depois, gente. E eu agradeço demais, quero agradecer novamente a presença da Mari e da Rai aqui por essa contribuição. Quero agradecer novamente a Gisele, que tornou essa live bem mais acessível aqui para a gente hoje.
E, infelizmente, a gente está finalizando já um pouco atrasados, mas estamos finalizando e hoje, né, apenas hoje, porque ainda vai ter Semana da Juventude, essa semana das juventudes, né, agora depois dessa live a gente já sabe que não pode falar juventudes, plural, e gostaria de passar a palavra para a Tati fazer as últimas considerações aqui. Novamente, peço para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrever, seguir a gente, acompanhar as atividades dessa semana e acompanhar também as atividades de outras semanas, né? A Mari fez o convite aqui do Agosto Jovem também. E é isso, gente. Essa semana ainda vamos se trombar aí nas redes sociais. E agradeço novamente o convite também de estar aqui ministrando esse evento, que também é bem importante para mim. Tati? É isso aí, gente. Eu queria super agradecer a cada um de vocês que compôs essa live no dia de hoje, quem ficou até o final, quem teve que sair antes. Acho que cada ator é super importante nessa pauta, em toda essa discussão. Acho que todos os dados do Atlas, eles são super importantes e muito inspiradores. A gente sabe que no mundo onde a gente vive, muitas vezes, se a gente não tem dados, é como se os problemas não existissem, né? É como se aquilo não existisse. Se não tem dado, é porque não está acontecendo. E a gente sabe que a realidade é totalmente diferente de tudo isso, né? Então, a gente tem um local, uma base de dados, onde a gente possa pensar não só as fundações, mas também o poder público, né? Pensar políticas públicas e quem atua com projetos, pensar projetos a partir de dados é muito importante, faz toda a diferença. Acho que aqui no município de Campinas a gente tem começado aí, iniciado uma trajetória importante nesse sentido, de estarmos juntos, né? Programa Juventudes aqui da Fundação FIAC, com Coordenadoria de Juventudes, com o Conselho de Juventudes, colocando jovens para participar dentro do Conselho. Então tem todo um trabalho aí, um longo caminho pela frente para que a gente possa aperfeiçoar e pensar nessas diferentes juventudes. Acho que tudo que você trouxe, Mari, Rayane, é super importante, são reflexões que nós estamos trazendo aqui para dentro, que nós estamos conversando muito, e acho que é por aí que a gente tem que seguir, né? Tudo isso é muito importante se a gente quer pensar em juventude, juventude periférica, juventude negra, a gente sabe a base da pirâmide, como ela vai se colocando, né? E os diferentes olhares que a gente tem que fazer para tudo isso, né? E a gente teve aqui presente a secretária, que tem também uma intencionalidade aí em estar junto com a gente nessas discussões, o Felipe que está aqui, então acho que isso já faz diferença, assim, a gente tem um ponto de partida, então acho que a gente tem um caminho muito importante e aí consistente para a gente seguir aí, para seguirmos juntos, que eu acho que a gente tem o apoio de todos vocês, aí a gente pode continuar e seguir trocando. Então, super obrigado. A semana ainda está recheada de atividades de diferentes temáticas, a gente está atuando aí também nos eixos do Estatuto das Juventudes, então, se você tem para todos os gostos, então, se inscrevam, compartilhem, curtam, e mais uma vez eu quero agradecer a cada um de vocês, que a gente possa continuar essas discussões. Teve gente aqui nas redes sociais pedindo já a fase 2, live 2, então a gente tem muito assunto aí pela frente, a gente vai dividindo por eixo, a gente vai se encontrando aí ao longo do ano. Muito obrigada. Com certeza, vai ter uma parte 2 aí, hein, gente? Uma boa tarde a todos, então, gente, e até amanhã, nesse mesmo bate-canal, tá bom? Esperamos vocês. Tchau, gente, obrigada. Obrigada, gente. Obrigado. Tá, gente, muito obrigada. Acessem o site da Semana da Juventude, tem a programação completa, eu coloquei aqui no chat do YouTube, né? E lá tem as 33 atividades, as 32, né? Essa é uma delas, e que vai rolar aí ao longo da semana. Gente, obrigado.